stalker ou perseguidor. Essa é uma prática de violência que ocorre especialmente contra as mulheres e que passou a ser crime tipificado no Código Penal. O avanço no combate a essa prática ocorreu com a sanção da Lei nº 14.132, no dia 1º de abril deste ano, e já está valendo. A lei prevê punições para quem cometer esse crime, como reclusão de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa. A pena pode aumentar em 50% se o alvo dessa perseguição forem mulheres, crianças ou idosos. A presença de um grupo organizado ou a utilização de armas também são agravantes. Mas exatamente o que essa lei representa no combate à violência à mulher? Esse é o assunto dessa edição do Direto ao Ponto. Hoje é sexta-feira, 9 de abril, e eu sou Maureen Xavier. Bem-vindos! Imagina você receber várias mensagens no celular de um desconhecido ou até mesmo de um conhecido, mas que você não quer mais ter uma relação. Você vai lá e bloqueia o contato. Daí recebe e-mails, mensagens nas redes sociais e também bloqueia. 1, 2, 10, 30 vezes. Mas aí a pessoa começa a aparecer em alguns lugares, na frente do seu trabalho ou na entrada do seu prédio. E você começa a notar que a pessoa está em todos os lugares, mesmo quando não é convidado. Gradativamente, isso vai aumentando o medo e essa sensação de pânico com a perseguição. E o desfecho pode ser incerto. Esse é um exemplo de um caso de um stalker. O termo em inglês, mas que agora está previsto no Código Penal. Antes, essa prática configurava em perturbação da tranquilidade alheia, segundo a Lei das Contravenções Penais, LCP. Agora passa a ser considerado definitivamente um crime. Em outros países, esse comportamento já era reconhecido como grave. O assunto ganha ainda mais relevância porque 12 mulheres morrem por dia no país por causa da violência doméstica. E o Brasil é o 5º país mais violento do mundo para se existir enquanto mulher. Assim, a lei torna-se um instrumento importante e a mais para o combate à violência contra a mulher. Então, pessoal, vamos conversar agora com a advogada Gabriela Souza. Ela é aqui de Porto Alegre, ela é a fundadora do primeiro escritório especializado em atendimento a causas femininas no Rio Grande do Sul. Gabriela, tudo bom? Tudo bem? Como vai? Muito obrigada pelo convite. Imagina. A gente, tem uma informação que eu acho que no meio, de toda essa discussão de segurança, das mulheres, mas segurança do indivíduo como um todo, e no meio dessa pandemia, essa notícia, que foi uma lei que já vinha sendo discutida, foi aprovada no mês de março, ali próximo Dia da Mulher, e que foi sancionada agora no início de abril, que trata, de uma figura jurídica agora, que é o stalking. Então, eu queria começar, Gabriela, te pedindo, por favor, pode explicar exatamente em que contexto e o que é exatamente esse stalking para a gente poder se atualizar? Claro. Na verdade, por ser uma palavra em inglês, a gente fica um pouco com dúvida, né? O que é um stalker? Será que eu sei falar isso? Nossa, que palavra complicada, o que vai ser? Mas o stalker nada mais é do que uma pessoa que persegue alguém de forma reiterada por qualquer meio físico ou eletrônico, ameaçando a integridade dessa pessoa, física ou psicologicamente, muito mais, eu diria, até psicologicamente do que física, tirando dessa pessoa que é vítima uma capacidade de locomoção, né? Ou então perturbando de forma reiterada a liberdade ou a privacidade. Ou seja, é uma perseguição, não é apenas ir um dia ou curtir as fotos das redes sociais, porque muita gente jovem fala, eu tô stalkeando porque eu achei ele bonito, enfim, não é isso. Stalkear é ir contra a vontade daquela pessoa e de repente aparecer no lugar onde aquela pessoa postou na sua rede social que está,
é ser bloqueado de todos os aparelhos eletrônicos e, de repente, fazer Pix de forma reiterada. Isso aconteceu e eu fiquei muito espantada com a rapidez que isso acontece, porque a pessoa estava bloqueada de todas as redes sociais, mas como o Pix não pode bloquear, ela então resolveu fazer depósitos reiterados de 1 centavo, e em cada depósito ela ia mandando uma mensagem. Então, isso é uma forma de perseguição e é muito importante que essa lei venha, porque ela é um avanço imenso na defesa dos direitos das mulheres, porque embora homens possam ser vítimas de stalker, é um crime cometido majoritariamente em relação ao gênero feminino, e porque antes dessa lei a gente conseguia enquadrar ali numa perturbação à tranquilidade, uma contravenção penal, uma pena muito menor. E agora a gente coloca isso dentro do direito, né? Passa a existir o tipo penal perseguição / stalker, justamente para evitar, para combater, por entender, o legislador brasileiro finalmente entendeu que isso é uma prática que tira a autodeterminação da vítima, porque ela fica mobilizada. Muitas vezes ela não pode ficar em casa, porque ela ainda, além de toda a perseguição que de fato existe, receber ligações, receber chamadas, receber e-mails, fugir, ainda existe todo o medo de: será que se eu for aquela pessoa vai estar lá? Então mexe muito, principalmente com o psicológico, e eu fiquei muito feliz de a lei falar da ameaça à integridade física ou psicológica, porque não precisa haver um dano concreto à saúde física e psicológica, mas só a ameaça, né? E buscar perseguir, e é muito importante, é uma conquista extremamente relevante às mulheres e a toda a sociedade. É interessante a gente, não sei se está correto pensar dessa maneira, mas a vítima acaba sendo duplamente penalizada com esse tipo de crime, né? Porque ela sofre a perseguição, né, de uma maneira injusta, sem, né, de um efeito externo, e além disso ela tem que mudar a sua rotina, como tu mesmo falaste, tem que, né, se punir praticamente para poder tentar, né, fugir, porque a gente, né, isso já está em filmes e tudo mais, mas na vida real a gente não, é difícil de mencionar qual vai ser o avanço, né, o desfecho de um stalking nesse caso. E muitas vezes a vítima tende a diminuir o comportamento de um stalker, principalmente porque não era crime. Então, é um amor platônico, é um amor não correspondido. Afinal de contas, ele só tá me mandando e-mail, ele não vai me fazer nada. Mas principalmente se a gente colocar a prática do stalker na perspectiva de gênero, a gente observa que um stalker é uma pessoa que age sem limites. Então, assim, muito difícil que um stalker cumpra uma medida protetiva. Muitas vezes os stalkers, eles se mudam para perto da vítima, eles aparecem, eles simulam que trabalham em aplicativos de transporte para poder chegar e buscar aquela vítima, e eles fazem um terror psicológico, mandam cartão, mandam flores, mandam bombons, mas não só o mandar e essa coisa que a gente aprendeu a romantizar, mas é muito necessário, e a lei do stalker ela vem para dizer que o não é não, e que se uma pessoa, por mais que seja objeto de afeto, né, de alguém, e aí o stalker ele tem muito mais do que um afeto, uma obsessão, mas mesmo se for apenas afeto, ele deve ser dado a quem queira. Se a pessoa não quer afeto, se a pessoa não quer a proximidade, então isso não vai, não pode acontecer, porque é crime, né? É importante demais na defesa das mulheres, inclusive para as mulheres perceberem, como eu disse antes, a gravidade que é um stalker, porque o stalker ele já não é a primeira violência, porque se uma mulher está sendo vítima de um stalker, ela já pediu para parar e não houve esse respeito, mas pode ser que não seja a última, podem haver violências mais graves e é um indicador de risco, né? Um fator de risco da violência doméstica que precisa ser observado, e agora
está sendo tutelado pela legislação. Gabriela, tu pelo escritório, vocês já vinham registrando um aumento de casos similares a esse? E eu te pergunto isso exatamente pela essa ponderação que tu fizeste em relação a achar que não é bem isso, né? Quer dizer, existe essa dificuldade de tu procurar teus direitos, e se a gente for pensar na própria luta, né, contra a violência da mulher, que ela é super recente, né, então tu ainda está batendo barreiras, né, de discriminação e propriamente de tipo aquele velho deixa assim, né, ou deixa assim que não tem problema nenhum. Como é que vocês têm recebido isso, ou como vocês já haviam recebido? É muito importante essa tua pergunta, porque nós aprendemos uma ideia deturpada de um amor romântico que vai em busca da amada, não importando os limites, fazendo de tudo para conquistá-la. E isso nos ensinou que o não pode ser relativizado. Mas a verdade é que não é não, independente de qualquer situação. E a lei do Stalker vem para que as mulheres entendam que não é só uma perturbação. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de se perceber enquanto vítima. Porque, afinal de contas, a ideia de vítima é a ideia de uma mulher fragilizada, é a ideia. E a gente não é assim, nós somos fortes, e muitas vezes a gente está sendo muito forte para ter uma vida saudável, mesmo sendo perseguida, mesmo tendo um stalker na nossa vida. Mas é importante que a gente amplifique esse conhecimento, fale muito da lei, né? Para que mais mulheres saibam e que para as mulheres, as meninas que entram na vida adulta agora e vão começar a ter relações, elas já saibam que stalkear é crime e que isso vai fazer o direito, ele avança aos poucos. Então, obviamente, ele é muito importante para as mulheres adultas, as mulheres que precisam disso imediatamente, mas para uma proposta também de educação e de disseminação de conhecimento, é muito maravilhoso a gente ter uma geração que já vai começar agora a ter relações sendo protegidas, a não entender, a não ter essa romantização que de vez em quando faz com que mulheres mais velhas achem que faz parte do romance, se sintam muitas vezes, inclusive, culpadas, afinal de contas, puxa, ele só tá querendo ser legal e eu que tô me sentindo perturbada, a errada sou eu. E não, não é, sabe? E eu queria aproveitar exatamente por tu ser advogada e porque agora é um crime, vai estar tá no Código Penal. Qual seria a dica para aquelas mulheres que estão, em dúvida se realmente é dessa gravidade e principalmente o que deve fazer? Eu te pergunto isso porque exatamente precisa dessa consciência de entender que é um crime, mas também, segundo, de ter provas, né? Porque quando a gente está trabalhando nessa parte, principalmente de justiça, né, a gente tem o dito pelo não dito, mas quanto a provas, né, a segurança do processo ela é muito mais efetiva. Então, quais são as dicas assim para quem está nos ouvindo que daqui a pouco pensa, pode ser, e como que eu faço a partir de agora para ter elementos que me deem essa segurança nesse processo jurídico? Importantíssimo. A gente sempre relativiza quando é conosco, justamente por essa dificuldade da gente se perceber enquanto vítima. Mas é bem importante a gente saber que é a nossa medida. Se a gente está em um relacionamento e é consensual o envio reiterado de mensagens e faz parte de uma coisa que tu aceita e que tu gosta muitas vezes e que tu também troca, beleza, faz parte. É o funcionamento daquele casal específico. Agora, a gente tem que confiar na nossa percepção. Se a gente começa a achar, puxa, mas não tá certo isso, tem alguma coisa errada, não é legal ficar recebendo isso, não é legal eu sair em todos os lugares ele tá. Aí a gente precisa ouvir a nossa intuição, porque a nossa intuição é responsável, inclusive, muitas vezes, pela manutenção da nossa vida. E aí, agora, sabendo que é crime, e mesmo antes, porque a gente precisa comunicar isso.
né? Principalmente quando esse stalker ele vem logo depois de um término de um relacionamento, de uma dificuldade de aceitar, porque 40% dos feminicídios consumados acontecem nessa hora, que é uma hora que o homem tem dificuldade de aceitar o término do relacionamento. E esses 40%, muitos casos desses não haviam um episódio de violência antes. Então a gente não pode dizer que se os números de homens que matam mulheres porque elas tentam terminar casamentos e relacionamentos, ele é alto, e ele é alto sendo essa a primeira violência desse homem, a gente não pode dizer que um stalker é uma pessoa indefesa ou não é perigosa. E a gente deve, sim, registrar boletim de ocorrência. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a delegacia online, onde é possível registrar essa ocorrência. É importante a gente mencionar que o crime necessita de representação judicial. Então, eu preciso levar conhecimento e preciso manifestar a minha vontade de que essa pessoa seja representada criminalmente. Se eu sou vítima de um stalker e esse stalker eu tive uma relação íntima, doméstica ou familiar, eu posso e devo pedir uma medida protetiva. E se por acaso o stalker não parar com uma medida protetiva, além de reincidir nesse crime, né, ele também vai estar cometendo outro, que é o descumprimento da medida protetiva. Muitas mulheres me perguntam, mas como que eu provo? Uma mulher pode provar que está sendo vítima de stalker de diversas formas. Ela pode juntar prints dos telefones para ver quantas chamadas recebeu, porque normalmente são dezenas. Pode juntar prints de mensagem de WhatsApp, né? Se por acaso aquela pessoa está bloqueada, pode juntar mensagens que aquela pessoa tenha mandado para outras pessoas, fotografias e filmagens do stalker nos lugares onde ele não deveria saber. Pode também buscar informações nas câmeras de segurança dos seus prédios para ver se por acaso tinha alguma imagem, tem alguma imagem, cópias de e-mails, se houve depósitos em Pix, cópias também desses extratos para comprovar o que aconteceu. E juntando tudo isso, ela pode levar conhecimento às autoridades policiais, de preferência em uma delegacia especializada, entendendo que se esse crime ele é cometido contra criança, adolescente, idoso, ou com emprego de arma, ou mediante duas ou mais pessoas trabalharem em conjunto para stalkear uma, ou principalmente contra a mulher, por condições do sexo feminino, bem de gênero, essa pena aumenta na metade, aumenta 50%. Então, o próprio legislador, a própria legisladora já percebeu que é, sim, um crime de gênero, que deve ser levado. Se antes do stalker já existia toda essa tentativa e diversas denúncias, elas só não tinham esse tipo penal específico. Mas agora, com certeza, isso vai inclusive ajudar na elaboração de políticas públicas contra o stalker, porque infelizmente os tipos de violência eles vão se modificando. Então, se existe hoje, vivemos todos e trabalhamos de casa de forma online, as violências elas também acontecem de forma online. Eu queria aproveitar exatamente esse ponto, Gabriela, que tu citaste do online. Né? A gente, parte desse stalking acontece presença física, né, de estar nos locais, mas tem uma parte que, de uma certa maneira, acabou potencializando, que são as redes sociais. Né? A gente tem a nossa vida muito mais exposta, né, voluntariamente, nas redes sociais, e isso acaba também sendo um facilitador. Para essa mulher que sofre esse tipo de ataque, ter alguns cuidados, voltamos à parte da qual a vítima é duplamente penalizada, né? De restrições e também de exposições nesse período mais conturbado? É muito necessário a gente lembrar do autocuidado. A vítima ela nunca vai ter culpa, mas ela pode sim se proteger, principalmente se ela está sendo vítima de algum stalker, porque o stalker ele vai
buscar informações, ele vai buscar e-mails, ele vai buscar localização. Muitas vezes eles cometem outros crimes para stalkearem, invadem os telefones, divulgam fotos íntimas, e aí os crimes eles vão se somando. Então é importante, muito importante, a gente começar a criar o hábito de não compartilhar imediatamente onde a gente está. Não fazer stories em redes sociais e marcar o lugar que a gente está. Posta depois, não mostra o endereço da tua casa, não mostra o teu lugar de trabalho. Se tu tens uma medida protetiva, deixa na portaria do trabalho, de casa e de onde tu frequentar, cópia da medida protetiva. Anda sempre com a tua medida protetiva, porque esses cuidados, obviamente que se a gente for fazer uma crítica de gênero, é absurdo a mulher ter que ter cuidados. Porém, isso pode garantir a manutenção da nossa vida. Então, é importante também a gente tomar esses cuidados e, principalmente, porque ser vítima de um stalker é extenuante, é muito cansativo. Porque eles têm uma capacidade de descobrir onde a vítima está, de ficar a noite inteira acordada de pé na frente da casa, de se fingir de motorista de aplicativo para conseguir ir buscar aquela mulher, ir atrás. Então é muito cansativo. A gente precisa se preservar e se cuidar e, eventualmente, se a gente vai a pé, mudar o caminho que a gente vai, se a gente vai de ônibus e se a gente tem condições e está num momento crítico dessa violência, pegar um táxi, pegar um carro de aplicativo, ir de carro, andar acompanhada. Esses cuidados, eles são, sim, muito importantes. Avisar um grupo de amigos onde tu está, né? Saí de casa, voltei do trabalho. E é exatamente isso que fala a lei, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Porque eu já acompanhei casos em que a vítima se sentia presa e o stalkeador, o stalker, né, ele estava livre, andando, transitando, indo atrás e perseguindo, justamente pela dificuldade de tipificar a conduta dele, não tinha o que se fazer, mas agora é reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, e ainda pode aumentar em 50% essa pena se for cometido em razão de gênero, o que é, sim, uma conquista muito grande para as mulheres. Até porque ela abre, né, e te pergunto o que tu achas disso, também a possibilidade para um aumento de denúncias e dos registros, colaborar com ações futuras. Falaste muito bem da questão de políticas públicas, né? A própria Lei Maria da Penha, quando surgiu, ela trouxe consigo, né, uma demanda de serviços e de, vamos dizer assim, e de ações em conjunto a partir de uma lei. Então, esse pode novamente ser o caso com esta nova lei, com este novo tipo de crime tipificado pela justiça. E a Lei Maria da Penha e esses crimes de gênero, que são também regidos, né, levam os princípios da Lei Maria da Penha, ela prevê a característica de punir, de erradicar, mas também de prevenir. E a gente precisa sempre pensar numa estratégia de prevenção para que as futuras gerações não sofram com isso, para que a gente consiga educar a população, porque a lei ela tem um caráter educativo, principalmente educativo, porque enquanto a gente não conseguir educar a população e mostrar o que é o perigo da violência de gênero, quais são os números, como que a gente combate, a gente não vai ganhar essa luta. E a gente vive hoje uma pandemia dentro da pandemia, porque a violência doméstica ela mata 12 mulheres por dia no Brasil. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo para se existir enquanto mulher. E essa cultura baseada no machismo ela também incentiva comportamentos stalkers, porque, afinal de contas, não há uma educação, não há uma punição, não havia sequer um tipo penal para explicar isso que estava acontecendo, porque, afinal de contas, vamos entender isso como uma demonstração de romance, não vamos nos incomodar, essas mulheres estão criminalizando o amor e outras coisas assim. Então, é muito importante que haja essa lei. Queria aproveitar encerrando, já te agradecendo também, Gabriela, mas tu pontuaste, nós estamos aí 1 ano de pandemia,
né, ainda com uma perspectiva um tanto quanto, vamos dizer assim, nebulosa de um desfecho. Ainda estamos nas nossas casas, dentro do possível. Como é que tu tem visto esse 1 ano, né, dentro do escritório, com os casos que têm chegado, em função, né, dessa situação social que nós estamos vivendo? A pandemia é um momento em que diversos fatores de risco da violência contra a mulher se somam. Todos estão em casa, a gente tem uma crise fora da nossa casa, a mulher ela fica cada vez mais isolada porque a regra é o isolamento social, então ela está afastada das pessoas que podem ajudá-la. Existe um contexto de maior uso de bebida, maior uso de drogas e diversos outros fatores que, somados, aumentam o risco da violência. E é por isso que no último ano, no mundo inteiro, a violência doméstica cresceu 23%, não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil, sendo o 5º país mais violento do mundo, cresceu muito. E é necessário a gente estar atento às nossas vizinhas, a gente observar de vez em quando, mesmo com regra de isolamento, se a nossa vizinha está sofrendo algum tipo de violência, abrir a porta para ela, mandar mensagem para aquelas amigas que estão muito quietas e que a gente sabe que passavam por situações violentas, porque é importante a gente ainda continuar atento e lembrar que também para combater essas violências, diversos projetos surgiram. Nós temos a Delegacia Online, o Mapa do Acolhimento, que acolhe mulheres, o Projeto Justiceiras, o Me Too Brasil, que eu sou uma das coordenadoras jurídicas também, que também vem para terminar com a violência de gênero sofrida no ambiente de trabalho, o assédio sexual e diversos outros aplicativos e iniciativas para proteger e defender as mulheres nesse momento, porque não estamos sozinhas e a gente precisa olhar uma para a outra e reconhecer isso. Maravilha. Gabriela, muito obrigada pelas explicações e pela atenção. Né? É muito importante que, como tu mesmo disseste, a divulgação desse crime, né? Mostrar que existe punições e principalmente divulgar, né? Para que as pessoas, como tu mesmo disse, consigam se ver como indivíduos e vejam que não, né? Que infelizmente é preciso se cuidar, né? Duplamente para evitar, infelizmente ainda hoje, né? A gente tem que se cuidar duplamente. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada. E se tiver conhecimento de qualquer episódio de violência contra a mulher e qualquer stalker, denuncie, ajude a mulher a denunciar, se faça presente e saiba que não está sozinha. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui e até a próxima.